Capítulo 2. Foram 2 semanas avançando pela floresta até encontrar o alvo. Insetos os alertaram e o cheiro de morte. Nina parou ao lado do guia que a conduzira até ali. Por um instante terrível ela experimentou aquilo tudo. As moscas voando na clareira, os vermes que deixavam a carcaça sangrenta quase branca, em alguns pontos, a imobilidade da selva africana, que significava que predadores e limpadores estavam por perto, observando. Então começou a compartimentar a cena, vendo-a como uma fotógrafa. Pegou o fotômetro e fez uma verificação rápida. Quando terminou, escolheu uma das 3 câmeras penduradas no pescoço e focou o corpo destruído e sangrento do gorila da montanha. Clique. Ela andou ao redor, mantendo o foco e tirando fotos, mudando de câmera, ajustando lentes, verificando a luz. Sua adrenalina começou a surgir. Era o único momento em que se sentia realmente viva, quando estava tirando fotos. Seu olho era seu grande dom. Isso e sua habilidade de se separar do que estava acontecendo ao redor. Não se podia ter uma coisa sem a outra. Para ser uma grande fotógrafa era preciso ver antes e sentir depois. Parou um momento para colocar mais Vicks sob o nariz e se abaixou mais para focalizar o pescoço cortado. Vindo de algum lugar, ouviu o barulho de alguém vomitando. Era provavelmente o jovem jornalista que a acompanhava. Mas não se preocuparia com isso agora. Clique, clique. Os ladrões queriam apenas cabeça, mãos e pés. Os itens que davam dinheiro. Havia lugares no mundo onde a mão de um gorila virava um cinzeiro, na biblioteca de algum imbecil rico. Clique, clique. Durante a hora seguinte, Nina focou e disparou, mudando de câmera e lentes sempre que precisava, colocando os filmes usados nas caixinhas e rotulando-as antes de guardá-las no colete cheio de bolsos. Quando finalmente o crepúsculo chegou, eles começaram a longa, quente e escorregadia caminhada de volta através da selva. O ar estava eletrificado com sons, insetos, aves, macacos, e o céu da cor de sangue fresco. Um sol cor de laranja brincava de esconde-esconde por trás das árvores. Apesar de eles todos conversarem enquanto caminhavam na vinda, o retorno foi feito em silêncio, solene. Aquele momento depois das fotos era sempre o pior para Nina. Às vezes, era difícil esquecer o que havia visto. Era comum, no meio da noite, que as imagens voltassem como pesadelos e a acordassem do sono profundo. Ela despertava com lágrimas no rosto mais vezes do que gostava de admitir. No sopé da montanha, o grupo chegou ao pequeno posto, que servia de cidade nessa parte remota de Ruanda. Ali, subiram no jipe e viajaram por várias horas, até o centro de conservação, onde fizeram mais perguntas e ela tirou mais fotos. Senhorita Nina? Ela estava parada junto da porta central, limpando uma lente, quando ouviu alguém dizer seu nome. Afastando a câmera, ergueu os olhos e viu o guia principal ali a seu lado. Ela sorriu o mais abertamente que conseguiu, considerando o quanto estava cansada. Olá, senhor de Monsu. Desculpe incomodar quando coisas urgentes estão acontecendo, mas esquecemos de dar o recado de um telefonema muito importante. Da senhorita Sylvie, ela disse para você ligar. Obrigada. Nina pegou o grande telefone via satélite na mochila e levou o equipamento para uma área aberta no centro do acampamento. Uma rápida verificação da bússola indicou a direção onde estava o satélite. Ela desdobrou o prato da antena e o colocou no chão,
apontado para 60 graus a nordeste. Então conectou o fone ao prato e o ligou. Um painel de cristal líquido piscou e ganhou vida em um tom de laranja, indicando que o sinal estava forte. Quando ficou tudo certo, ela fez a chamada. Ei, Sylvie, disse ela quando a editora atendeu. Consegui as fotos dos ladrões hoje. Canalhas doentes. Me dá mais, digamos, 10 dias para elas chegarem até você? Você tem 6 dias. Estamos pensando na capa. A capa. Suas 2 palavras prediletas. Algumas mulheres gostam de diamantes. Ela gostava da capa da revista Time ou da National Geographic. Não era exigente, na verdade esperava um dia conseguir a capa e 16 páginas para seu ensaio fotográfico intitulado, abre aspas, Mulheres Lutadoras ao Redor do Mundo, fecha aspas, seu grande projeto. Assim que terminasse o que quer que isso quisesse dizer, ela o apresentaria como freelance. Pode deixar, e depois vou encontrar Dani na Namíbia. Garota de sorte, mas esteja pronta para voltar na sexta que vem. A violência na Serra Leoa está crescendo novamente. As reuniões diplomáticas estão desmontando. Quero você aqui antes do Natal. Você me conhece, Nina disse. Estou pronta para voar a qualquer instante. Eu não vou ligar a não ser que a guerra comece, eu juro, disse Sylvie. Agora, vá enquanto tento lembrar como é isso. Alguns dias mais tarde, Nina encontrava-se na Namíbia, em um Land Rover alugado com Dani na direção. Eram apenas 7 da manhã e o sol de dezembro já estava forte e quente. À 1 da tarde a temperatura estaria perto dos 45 graus, talvez até mais quente. A estrada, se era possível chamá-la assim, era realmente um rio de areia grossa, cinza avermelhada, que sugava os pneus do carro e os empurrava primeiro para um lado e depois para o outro. Nina segurou-se na maçaneta da porta e sentou-se empertigada, tentando fazer o corpo trabalhar, como um amortecedor acompanhando o movimento. Usou a outra mão para segurar a câmera, pendurada para a alça não beliscar seu pescoço. Havia uma camiseta enrolada ao redor da câmera e da lente. Não era uma forma muito profissional de combater a poeira, mas, em todos os seus anos na África, provara ser o melhor equilíbrio entre proteção e eficiência de uso. Ali, às vezes, tinha-se apenas um instante para pegar a máquina e tirar uma foto. Não dava para ficar lutando com alças e capas. Ela olhou para a paisagem desolada e quente. À medida que as horas passavam, levando-os para mais e mais distante de qualquer semelhança com a civilização e penetrando mais na última zona realmente selvagem, do sul da África, ela notou mais manadas de animais famintos junto dos leitos de rios secos. No calor deste verão, eles estavam de joelhos, morrendo onde se encontravam, enquanto esperavam as chuvas chegarem. Viam-se ossos brancos por todos os lados. Você tem certeza de que quer encontrar os rimbas? Perguntou Dani, lançando-lhe um sorriso, quando deslizaram de lado e quase ficaram atolados na areia. O pó no rosto dele fez os dentes brancos e os olhos azuis parecerem incrivelmente brilhantes. O pó cobria também o cabelo negro, até os ombros e a camisa. Não tivemos uma semana para nós mesmos em meses. Assim a chamada estrada ficou melhor novamente. E ela ergueu a câmera estudando-o através do visor. Focando nele, ampliou o campo de visão apenas um pouquinho. E o viu tão claramente como se fosse um estranho. Um atraente irlandês de 39 anos,
com uma lariz salientes e um nariz que fora quebrado mais de uma vez. Brigas em pubs quando era jovem, ele sempre dizia, e agora, quando estava olhando para a frente, concentrado na estrada, ela pôde ver as pequenas rugas ao redor da boca dele. Estava preocupado que pudesse ter seguido uma indicação ruim e pegado a estrada errada, apesar de que jamais admitiria algo assim. Ele era um correspondente de guerra e estava acostumado a estar na merda, como gostava de dizer. Sabia como seguir uma história até o inferno se fosse preciso, apesar de aquilo não ser uma história. Ela bateu a foto. Ele lhe lançou um sorriso e ela tirou outra. Da próxima vez que quiser fotografar mulheres, eu sugiro garçonetes em um clube de striptease. Nina riu e pôs a câmera no colo outra vez, colocando a tampa na lente. E eu lhe devo uma. Deve mesmo, amor, e eu vou cobrar, pode ter certeza. Nina se recostou no assento velho desconfortável, tentando não fechar os olhos, mas estava cansada. Depois de 2 semanas perseguindo ladrões na selva e 4 semanas antes em Angola, assistindo a pessoas se matarem, sentia-se completamente exausta. Mas ainda assim, amava aquilo. Não havia outro lugar no mundo onde preferisse estar. E nenhuma outra coisa que quisesse fazer mais que aquela. Encontrar a foto era uma aventura cheia de adrenalina. Uma da qual nunca se cansava, não importavam os sacrifícios que precisasse fazer ao longo do caminho. Ela soubera disso 16 anos antes, aos 21, quando com um diploma de jornalismo debaixo do braço e uma câmera usada na mochila, havia saído em busca de seu destino. Por um tempo aceitara qualquer trabalho que precisasse de uma fotógrafa, mas em 1985 tivera uma grande chance. No Live Aid, um concerto para ajudar os famintos, conhecera Sylvie Porter, então uma editora novata da Time, e Sylvie a apresentara um mundo diferente. No momento seguinte, Nina estava a caminho da Etiópia. O que vira lá mudara tudo. Quase imediatamente suas fotos deixaram de ser apenas imagens e começaram a contar histórias. Em 1989, quando o tufão Gai atingira a Tailândia, deixando mais de 100.000 pessoas sem casa, fora a foto de Nina de uma única mulher com água suja até o pescoço, carregando um bebê que chorava acima da cabeça, que ilustrara a capa da revista Time. 2 anos depois, ela vencera o prêmio Pulitzer por sua cobertura da fome no Sudão. Não que fosse fácil, essa carreira dela. Como a tribo Rimba desta região, ela precisara se tornar uma nômade. Colchões macios, lençóis limpos e água corrente eram luxos, sem os quais aprendera a viver. Olhe, ali, Dani disse apontando. A princípio, tudo o que viu foi o céu laranja e vermelho cheio de poeira. O mundo parecia queimar e cheirava a fumaça. Aos poucos, as silhuetas sobre uma encosta foram se materializando, na forma de pequenas pessoas em pé, olhando lá para baixo para o Land Rover sujo, e seus tripulantes ainda mais sujos. São eles? Perguntou ele. Devem ser. Assentindo, ele percorreu o resto da distância até a encosta, e na curva de um leito seco do rio parou o carro e desceu. A tribo Rimba permaneceu à distância observando. Dani caminhou lentamente, sabendo que o chefe se apresentaria. Nina seguiu seu exemplo. Eles pararam diante da cabana do chefe. O fogo sagrado queimava do lado de fora, produzindo um fluxo de fumaça que subia para o céu agora púrpura. Os dois se curvaram, movendo-se cautelosamente, tomando cuidado para não passar na frente do fogo. Isso seria considerado falta de respeito.
O chefe se aproximou e, num suaile hesitante, Nina pediu permissão para tirar fotos, enquanto Dani mostrava para a tribo os 15 galões de água que levaram como presente. Para uma gente que caminhava quilômetros para achar um pouquinho de água, era um presente fenomenal, e de súbito Nina e Dani foram recebidos como velhos amigos. As crianças correram até eles, rodeando Nina em um grupo alegre que não parava de pular. Os rimbas os levaram até a aldeia, onde foram alimentados, com uma refeição tradicional de um mingau de milho e leite azedo, e foram entretidos pela tribo. Mais tarde, quando a noite estava azul com luar, eles os levaram para uma cabana redonda de barro, chamada Rondoval, onde deitaram em um tapete de mato e folhas trançadas. O ar cheirava a doce, a milho assado e terra seca. Nina virou-se de lado para ver Dani. Na luz fraca, azulada, o rosto dele parecia jovem, apesar de que, como ela tinha olhos velhos. Era uma consequência da profissão. Tinham visto coisas terríveis demais, mas fora isso que os aproximara, o que tinham em comum, o desejo de ver tudo, de conhecer tudo, não importava quão terrível fosse. Os dois se conheceram em uma cabana abandonada no Congo, durante a Primeira Guerra, ambos protegendo-se do pior dos combates. Ela para recarregar a câmera, ele para tratar de um ferimento no ombro. Isso não parece bom, ela dissera. Quer que eu passe uma bandagem para você? Ele havia erguido os olhos para ela, todo aquele tempo rezando. Deve ter dado certo. Deus me mandou meu próprio anjo. Dali em diante, os dois foram juntos para todos os cantos do mundo. Sudão, Zimbábue, Afeganistão, Congo, Ruanda, Nepal, Bósnia. Tornaram-se especialistas em África. E sempre que aparecia uma grande notícia, era provável que estivessem por lá. Ambos tinham apartamentos em Londres que serviam praticamente apenas para juntar cartas, recados e poeira. Era comum que seus interesses os levassem cada um para um local diferente. Ele para guerras civis, ela para tragédias humanitárias. E passassem meses sem se ver, o que não era problema para Nina. Vou fazer 40 mês que vem, ele disse calmamente. Ela adorava o sotaque dele. A frase mais simples parecia destacada e sexy quando dita por ele. Não se preocupe, as garotas de 25 ainda desmaiam quando veem você. É esse seu ar de eu fiz parte de uma banda de rock. Era uma banda de punk rock, meu bem. Ela se aninhou mais perto e beijou seu pescoço, enquanto a mão deslizava pelo peito nu. O corpo dele respondeu tão depressa quanto ela esperava. Depois Dani a puxou para perto. Como podemos conversar sobre qualquer coisa menos sobre nós? Quem está falando sobre nós? Eu disse que estou quase com 40. E eu devo interpretar isso como o começo de uma conversa? Eu tenho 37. E se eu sentir sua falta quando você partir? Você sabe quem eu sou, Dani, eu disse no começo. Isso faz mais de 4 anos, pelo amor de Deus. Tudo no mundo muda, exceto você, ao que parece. Exatamente. Ela rolou para o lado, encostando seu corpo contra o dele. Sempre se sentia segura nos braços dele. Mesmo quando disparos explodiam ao redor e a noite se enchia de gritos. Aquela noite, no entanto, havia apenas o som do fogo queimando do lado de fora e dos insetos voando e zunindo no escuro. Ela moveu-se só um pouquinho para longe dele, mas os braços dele a envolveram impedindo que se afastasse. Eu não estou pedindo nada, ele sussurrou no ouvido dela.
Está sim, ela pensou, fechando os olhos. Uma ansiedade incomum surgiu na boca de seu estômago. Você só não sabe disso ainda. Em uma encosta bem acima da pequena aldeia, Nina estava abaixada junto da margem que desbarrancava de um rio seco. As coxas queimavam com o esforço para permanecer imóvel. Eram 6 da manhã, e o céu tinha uma mistura maravilhosa de azul e laranja. O sol já ganhava força. Abaixo dela, uma mulher rimba caminhava através da aldeia com um grande tacho equilibrado na cabeça e um bebê mantido seguro contra seu peito por um sling. Uma faixa de tecido colorido que a rodeava e era cruzada e amarrada no ombro. Nina ergueu a câmera e usou a lente teleobjetiva para aproximar a imagem, até poder ver a mulher perfeitamente. Como todas as mulheres desta tribo nômade africana, a jovem deixava os seios à mostra e vestia uma saia de pele de cabra. Um grande colar de conchas que era passado de mãe para filha, através de gerações, uma posse valiosa. Mostrava ao mundo que ela era casada, o que também era indicado pelo estilo do cabelo. Coberta da cabeça aos pés por gordura misturada com pó vermelho, para proteger a pele do sol aterrorizador. A pele da jovem mãe era a cor de tijolos velhos. Os tornozelos, considerados as partes mais privativas do corpo, ficavam escondidos, sob uma sequência de finos anéis de metal, que faziam barulho quando ela andava. Sem perceber Nina, a mulher parou à margem do rio e olhou para a cicatriz na terra, onde deveria correr água. A expressão dela ficou dura. Então, desesperada quando ergueu as mãos para tocar a criança. Era uma expressão que Nina tinha visto em mulheres do mundo todo, especialmente em períodos de guerra e destruição. Um medo profundo pelo futuro de seu filho. Não havia aonde ir em busca de água. Nina capturou a imagem e continuou a bater mais fotos, até a mulher se afastar, indo de volta para sua cabana redonda de barro, sentar-se em um círculo de outras mulheres. Juntas, falando, as mulheres começaram a amassar pedras de cor ocre, coletando o pó resultante em cabaças. Nina colocou a tampa na lente e levantou, alongando as juntas doloridas. Havia tirado centenas de fotos naquela manhã, mas não precisava olhar todas para saber que a da mulher junto do rio era a foto. Em sua mente ela recortou, enquadrou, imprimiu e pendurou a imagem entre as grandes que havia produzido. Algum dia seus retratos mostrariam ao mundo como as mulheres podiam ser fortes e poderosas, assim como qual era o preço pessoal desta força. Tirou o filme da máquina, rotulou a caixinha, guardou-a e colocou um filme virgem. Depois caminhou até a aldeia, sorrindo para as pessoas, dando de presente os doces, fitas e braceletes que sempre carregava. Tirou outra grande foto de 4 mulheres rimbas, emergindo da sauna de fumaça e ervas, que era o modo de elas se manterem limpas, em uma terra onde não havia água. Na foto, as mulheres estavam de mãos dadas e riam. Era uma imagem que capturava uma conexão feminina universal. Ela escutou Dani se aproximar por trás dela. Ei, você! Nina se encostou nele, sentindo-se satisfeita com seu trabalho. Eu adoro como elas lidam com as crianças, mesmo em uma situação como essa. Eu só choro quando as vejo olhando para os bebês, porque isso, com tudo que vimos. Então você está seguindo mães. Eu pensava que fossem lutadoras.
Nina franziu a testa, não pensara naquilo desta forma, e o comentário era perturbador. Não apenas mães. Mulheres lutando por alguma coisa, triunfando contra probabilidades impossíveis, ele sorriu. Então, no final das contas, você é mesmo uma romântica, ela riu. Certo, está pronta para ir? Acho que peguei tudo de que preciso, sim. Isso quer dizer que podemos ir nos deitar na beirada de uma piscina por uma semana? Não há nada que eu queira fazer mais que isso. Ela colocou a câmera e o equipamento de lado e reembalou suas coisas, enquanto Dani falava com um ancião da tribo e agradecia a ele pelas fotos. Ela montou o telefone via satélite no chão do deserto, desdobrando as asas prateadas e mudando a posição delas, até encontrar um sinal. Como esperava, a redação da revista estava fechada. Por isso deixou uma mensagem para a editora e prometeu ligar do Hotel Rio Shobe, na Zâmbia. Em seguida, ela e Dani embarcaram no Land Rover velho e atravessaram a paisagem lunar de Kaokoveld. Depois embarcaram em um avião rumo ao sul. Ao cair da noite, estavam no Hotel Rio Shobe, em seu deck privativo, olhando o sol se pôr atrás de uma manada de elefantes, na margem oposta. Beberam seus gins com tônica, enquanto a centenas de metros dali leões caçavam em meio ao mato alto. Em um biquíni que já havia visto dias melhores, Nina baixou o encosto da espreguiçadeira para 2 pessoas e fechou os olhos. A noite cheirava a água barrenta, mato seco e lama assada, até virar pedra pelo sol inclemente. Pela primeira vez em semanas, seu cabelo curto de elfo estava limpo, e não havia sujeira vermelha por baixo das unhas. Puro luxo. Escutou Dani atravessando o quarto até o deck. Ele parou de forma quase imperceptível antes de cada passo, favorecendo só um pouquinho a perna direita, onde fora baleado em Angola. Ele fingia que isso não o incomodava. Dizia para todo mundo que não sentia dores, mas Nina sabia das pílulas que ele tomava e das vezes em que não conseguia encontrar uma posição confortável para dormir. Quando fazia massagens no corpo dele, realizava um esforço extra naquela perna. Apesar de ele não pedir, e ela jamais admitiria que fazia isso. Aí está você, disse ele colocando 2 taças na mesa de teca ao lado da espreguiçadeira. Ela ergueu o rosto para agradecer e notou várias coisas ao mesmo tempo. Ele não trouxera um gin tônica. Em vez disso, era uma dose imensa de tequila pura. Tinha esquecido o sal e, pior de tudo, não estava sorrindo. Nina sentou-se. O que houve? Talvez seja melhor você beber um gole antes. Quando um irlandês dizia que era preciso tomar um gole antes, significava que más notícias estavam a caminho. Ele sentou-se ao lado dela na espreguiçadeira. Ela se afastou para lhe dar espaço. As estrelas estavam visíveis. Ao brilho prateado pálido, Nina conseguia ver as feições fortes e as bochechas fundas dele, os olhos azuis e o cabelo crespo. Ela percebeu naquele momento, quando ele assumira esse aspecto tão triste, como era habitual que estivesse rindo e sorrindo, mesmo quando o sol grelhava, ou a poeira fazia engasgar, ou os tiros cortavam o ar. Ele conseguia sorrir sempre, mas agora não estava sorrindo. Ele lhe entregou um envelope amarelo pequeno. Telegrama. Você leu? Claro que não. Mas não podem ser boas notícias, podem? Jornalistas, produtores e fotojornalistas do mundo todo sabiam a respeito dos telegramas. Era como sua família dava más notícias, mesmo nessa era de telefones por satélite e internet. As mãos dela estavam trêmulas quando pegou o envelope. Seu primeiro pensamento foi graças a Deus, quando viu que o telegrama era de Sylvie,
Mas o alívio não durou muito. Nina, seu pai, teve ataque cardíaco. Meredith disse que não está nada bem. Sylvie. Ela olhou para Dani. É o meu pai, eu tenho que ir agora. Impossível, amor, ele disse gentilmente. O primeiro voo que sai daqui é às 6. Eu vou comprar passagens para nós até Seattle a partir de Johannesburg. É melhor ir até lá de carro. Nós? Sim, eu quero estar lá com você, Nina. Isso é tão, assim, terrível. Ela não sabia como responder a isso, o que dizer. Apoiar-se nos outros em busca de conforto nunca fora natural para ela. A última coisa que queria era dar a alguém o poder de machucá-la. A autopreservação era a única coisa que aprendera com a mãe. Por isso ela fez o que sempre fazia em momentos como esse. Baixou a mão até os botões da calça dele. Me leve para a cama, Daniel Flynn. Me ajude a suportar esta noite. Interminável foi a palavra que veio à sua mente. Para descrever a espera. Mas isso só fez Meredith pensar em terminal. O que a fez pensar em morte? O que fez emergir todas as emoções que ela tentava suprimir? Seu método habitual de lidar com os problemas, manter-se ocupada, não estava funcionando. E ela havia tentado para valer. Mantivera-se enterrada em informações sobre seguro, pesquisar ataques cardíacos e sobrevivência, e terminara com uma lista dos melhores cardiologistas do país. No segundo em que baixou a caneta e afastou os olhos da tela, a tristeza voltou com toda a força. As lágrimas eram uma pressão constante nos olhos. Até o momento, no entanto, impedira que elas caíssem. Chorar seria sua própria derrota e ela se recusava a ceder. Cruzou os braços com força, olhando para os peixes multicoloridos no aquário da sala de espera. Com sorte, um deles chamaria sua atenção. E por um nanosegundo esqueceria que seu pai poderia estar morrendo. Sentiu Jeff se aproximar por trás dela. Apesar de não ouvir os passos no carpete, sabia que ele estava ali. Mary, disse ele baixinho, colocando as mãos nos ombros dela. Ela sabia o que ele queria, que ela se encostasse nele, que se deixasse levar. Havia uma parte dela que também queria isso, ansiava por este conforto de fato. Mas a maior parte dela, a parte que se agarrava, a esperança no ritmo de uma respiração por vez, não ousava relaxar. Nos braços dele ela poderia ceder. E que bem isso faria? Deixe-me abraçar você, ele murmurou em seu ouvido. Ela fez que não com a cabeça. Como era possível que ele não entendesse? Estava preocupada com o pai de uma forma que a consumia. Era como se houvesse uma faca cravada em seu peito, passando por ossos e músculos, a ponta afiada chegando ao coração. Um movimento errado e o frágil órgão seria perfurado. Atrás dela, escutou-o suspirar e ele removeu as mãos. Você conseguiu falar com sua irmã? Deixei recados em todos os lugares possíveis. Você conhece Nina. Ela vai estar aqui quando estiver aqui. Ela olhou novamente para o relógio. Por que esse maldito médico está demorando tanto? Ele deveria vir nos dizer alguma coisa. Em 10 minutos vou ligar para o diretor do departamento. Jeff começou a dizer alguma coisa, honestamente ela mal ouviu. Seu coração batia tão depressa que o som abafava tudo mais. Mas antes que terminasse, a porta da sala de espera abriu e o Dr. Watanabe apareceu. Em um instante, Meredith, Jeff e mamãe levantaram e foram até ele. Como ele está? Perguntou a mãe em uma voz que atravessou a sala.
Como ela podia parecer tão forte em um momento como aquele? Apenas a intensidade do sotaque demonstrava como estava perturbada. Fora isso, parecia tão calma quanto de hábito. O Dr. Watanabe sorriu rapidamente e disse: "Não está bem. Ele teve um segundo ataque cardíaco quando conduzíamos para a cirurgia. Conseguimos ressuscitá-lo, mas ele está muito fraco." "O que o senhor pode fazer?" perguntou Meredith. "Fazer?" repetiu o Dr. Watanabe franzindo a testa. A compaixão nos olhos dele era algo terrível. Nada. Os danos no coração são extensos demais. Agora só podemos esperar e torcer para que ele aguente esta noite. Jeff passou o braço pela cintura de Meredith. "Vocês podem vê-lo se quiserem. Ele está na unidade de tratamento cardíaco." "Mas uma pessoa por vez, está bem?" disse o Dr. Watanabe, pegando mamãe pelo cotovelo. "Detalhes", pensou Meredith, observando a mãe afastar-se pelo corredor. "Focalize nos detalhes, encontre um jeito de arrumar isso." Mas era algo que não conseguia fazer. Lembranças se juntaram na periferia de sua visão, esperando ser convidadas para se aproximarem. Ela viu o pai na arquibancada dos encontros de ginástica de seu colégio, torcendo com um vigor embaraçoso. E em seu casamento, chorando abertamente, ao conduzi-la pela igreja. Ainda na semana anterior, ele a puxara para o lado e dissera: "Vamos tomar umas cervejas, Mary Dudo, só nós dois, como costumávamos fazer." E ela dissera que não, que fariam isso logo. Tinha sido assim tão importante levar as roupas à lavanderia. "Acho que devemos ligar para as garotas", disse Jeff, "para elas virem de avião." Com isso, Meredith sentiu algo quebrar lá dentro. E apesar de saber que era irracional, odiou Jeff por lhe dizer isso. Ele já tinha desistido. "Mary?" Ele a tomou nos braços e a abraçou. "Eu amo você", ele sussurrou. Ela ficou nos braços dele o quanto conseguiu aguentar e então se afastou. Sem dizer nada, sem nem mesmo olhar para ele, ela seguiu o caminho que a mãe percorrera, sentindo-se completa e perigosamente sozinha na atribulado TC. Pessoas de aventais azuis entravam e saíam de seu campo visual, mas ela só tinha olhos para o pai. Ele estava em uma cama estreita, rodeado por tubos, soros e máquinas. Ao lado dele, a mãe mantinha vigilância. Mesmo naquela situação, com o marido conectado à vida pelos fios mais finos, ela parecia estranhamente, quase desafiadoramente serena. A postura era perfeita, e se havia algum tremor em suas mãos, seria preciso um sismólogo para detectar. Meredith enxugou os olhos, sem perceber até aquele momento que as lágrimas estavam jorrando. Ficou ali enquanto conseguiu. O médico havia dito uma pessoa por vez, e Meredith não queria quebrar as regras, mas por fim não conseguiu resistir. Foi até ele, parou aos pés da cama. O ruído das máquinas parecia absurdamente alto. "Como ele está?" A mãe suspirou de forma pesada e se afastou. Meredith sabia que ela iria direto até alguma janela em algum lugar, para olhar para a noite nevada sozinha. Normalmente a mãe, ser assim solitária, incomodava Meredith, mas nesse momento não se importou e, por uma vez, não julgou a mãe de forma dura. Todos cediam e se mantinham inteiros a seu modo. Ela tocou a mão do pai. "Ei, papai!" Ela sussurrou, fazendo o máximo para sorrir. "É sua Mary Doodle. Estou aqui e amo você. Fale comigo, papai." A única resposta foi o vento.
batendo na janela, enquanto a neve caía e dançava sob a luz da noite.